Olá, bom dia, Pai do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe grandemente a nossa sexta-feira. Vou deixar aqui nesta manhã para a nossa meditação no livro de Daniel, capítulo 3 e versículo 13, que vai dizer assim: Então Nabucodonosor, irado, furioso, mandou chamar Sadraque, Misaque e Abednego. E trouxeram a estes homens perante o rei, e falou Nabucodonosor, e disse: É verdade, Sadraque, Misaque e Abednego, que vós não servis ao meu Deus, nem adoras a imagem de ouro que levantei. Agora, pois, estás exposto quando ouvi o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita, de fole, prostrai-vos e adorais a imagem que fiz. Porém, se não adorais, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente, em que eu e o Deus que vos poderás livrar das minhas mãos. E respondeu Sadraque, Misaque e Abednego: Ó rei Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos, aleluia, de responder. Se o nosso Deus a quem servimos, ou quem vai livrar a nós, ele, olha só, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não ficar sabendo, ó rei, que não serviremos ao teu Deus, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Irmãos, é ousadia, é fé, é autoridade de Deus na vida desses três jovens. Um jovem que verdadeiramente, aleluia, servia ao Deus vivo, ao Deus de Israel. Era a certeza que eles tinham dentro do seu coração que Deus não ia só livrar ele das mãos de Nabucodonosor, mas também da fornalha ardente. E a Bíblia diz, meus amados, que esses três jovens, tanto cheio do Espírito Santo de Deus, cheio de ousadia de Deus, ele não temeu, eles não tiveram medo o que poderia acontecer na vida deles, porque ele sabia, meus amados, ele sabia o Deus que ele servia, ele sabia muito bem que Deus poderia livrar eles daquela fornalha, daquela morte, daquilo que o homem queria que ele fizesse. Era prostrar-se diante dele, do homem e da sua imagem. Mas Sadraque, Misaque e Abednego, ele provou a sua fidelidade, louvado seja Deus, para com Deus. Ele provou o seu amor para com Deus. Ele pensou: prefiro morrer para Deus, aleluia, mas salvar a minha alma, do que fazer a vontade do homem, do que se prostrar diante do homem, da sua criação que ele fez com as suas próprias mãos, que era o que? A sua imagem. Mas a Bíblia vai dizer no capítulo 19, no versículo 19, que digo que o quê? Que o rei Nabucodonosor, ele se irou, ele se encheu de ira contra aqueles três jovens cheios da graça e do Espírito Santo de Deus, do conhecimento que ele tinha, aleluia, a intimidade que ele tinha para com Deus, aleluia. Ele tinha certeza, meus amados,
Nós temos que ter essa certeza dentro do nosso coração que o nosso Deus é o Deus de livramento, que o nosso Deus é o Deus que nos guarda, é o nosso Deus que nos protege, é o Deus que nos defende, é o Deus que nos revista do seu poder, da sua glória, da sua armadura. Nós servimos a um Deus, meus amados, todo-poderoso. Se você parasse para pensar, o Deus que há no céu, que domina todas as coisas, você correria logo, rápido, para os braços desse Deus tão maravilhoso. Porque o nosso Deus é poderoso. O poder de Deus não tem como você medir, como você somar, como você multiplicar, como você dividir. Não tem, meus amados. Esse Deus, ele é maravilhoso. E Deus, ele provou para o rei Nabucodonosor e para aqueles que se achava o tal grande, aleluia. Deus provou que não tem grande, não tem pequeno, não tem ninguém que não seja só Ele. E a Bíblia diz, meus amados, que Deus livrou esses 3 jovens cheios da graça e do Espírito Santo de Deus da fornalha. Quando Nabucodonosor viu, meus amados, depois você lê o restante na sua casa, medita a palavra. Quando ele contemplou, na hora que eles lançaram aqueles 3 jovens na fornalha, não tinha só 3 jovens, mas tinha 4, aleluia. E aquele 4, meus amados, aleluia, eu me alegro muito na palavra de Deus. É linda a palavra, a grandeza, o milagre que Deus faz na vida do seu povo, na vida do ser humano, se ele quiser deixar Deus trabalhar. É lindo demais. Quando eles olharam, aqueles homens também com os pensamentos malignos, mal, contra aqueles 3 jovens, procurando alguma coisa para acabar com a vida daqueles 3 jovens, como eles fizeram também com Daniel. Quando eles olhou, falaram assim, nós não jogaram 3 na fornalha, porque eu vejo o 4. Aleluia. Sabe que era o 4? Aleluia. Era a presença do próprio Deus ali dentro. Ela era a presença do Pai que cuida. Era a presença de papai que estava ali naquela fornalha, guardando aqueles 3 jovens de ser morto, de ser queimado, de ser consumido por aquela chama de fogo. Sabe por quê? Porque a chama de Deus, aleluia, é mais poderosa, é mais grande para guardar os seus filhos da cilada do inimigo, das armadilhas do inimigo. Deus, ele guarda o seu povo, Deus guarda os seus filhos, aleluia. E a Bíblia diz, meus amados, que quando Nabucodonosor chamou aqueles 3 jovens, nenhum dano havia na vida de Sadraque, Misaque e Abednego. Sabe por quê? Porque a presença de Deus estava sobre aquele jovem. E quando a presença de Deus está sobre nós, só se for pela permissão de Deus. Tem coisa que Deus ele permite para a glória dele. Mas tem coisas que Deus não permite, ninguém toca, nem você e nem mim, porque papai não deixa. Papai, ele tem zelo por mim e por você, tem ciúme. Mas não é aquele ciúme doentio, não, que muitos seres humanos da terra têm, não. É o cuidado, é o zelo que ele tem por mim e por você. Que Deus o abençoe grandemente a vida de cada um de nós. Fique nessa palavra, não temas diante da fornalha.
que você está passando. Ei, não tema diante do gigante.